Olá, boa tarde, alunos e colegas. Hoje eu gostaria de tratar com vocês um tema que é muito cobrado, tanto em concursos como nos exames da OAB, que é o tema fontes do direito penal. Então, fonte do direito penal é de onde a norma emana, qual a sua origem, de onde ela provém e também como que ela se revela, como que se exterioriza formalmente o direito penal. As fontes do direito penal, elas podem ser divididas em duas espécies. Nós temos as fontes materiais, de produção ou substanciais, ou seja, qual é o órgão encarregado de elaborar o direito penal, que segundo o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, cabe à União legislar sobre direito penal. Então, cabe ao Poder Legislativo da União, conforme estabelece o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que vai dizer: compete privativamente à União legislar sobre direito penal. O parágrafo único do artigo 22, ele vai estabelecer a capacidade legislativa dos Estados. Então diz o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal: lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, lei complementar federal poderá autorizar os Estados a legislar sobre direito penal, porém, somente em questões específicas de interesse local. Então, por exemplo, em um local onde exista uma rica espécie da flora, em caso de degradação, aquele Estado poderia criar um tipo penal para evitar a sua extinção. Então, essas são as fontes materiais, a fonte material do direito penal. Mas nós temos também uma segunda espécie, que são as fontes formais, também chamadas de conhecimento, de cognição ou de revelação, ou seja, como se exterioriza formalmente o direito penal. Estas fontes formais se subdividem em fontes formais imediatas ou diretas, que nós temos então, hoje, a partir da doutrina moderna, nós temos uma diferenciação com a doutrina clássica, que apresentava somente a lei ordinária como fonte formal imediata ou direta. Então, hoje, para a doutrina mais moderna, nós temos como fonte formal imediata, primeiro, a lei, tanto a lei ordinária como a lei complementar. Mas agora, cuidado com essa observação. A lei, tanto ordinária como complementar, é o único instrumento normativo capaz de criar infrações penais ou combinar sanções penais. Então, a única fonte formal imediata incriminadora é a lei, tanto ordinária como lei complementar. A lei complementar, ela também pode ser fonte formal imediata. Por quê? Porque ela tem o mesmo procedimento legislativo da lei ordinária, com algumas diferenças mais dificultosas, que é o seu quórum qualificado. Por isso que a doutrina e a jurisprudência também aceitam a lei complementar como fonte formal imediata ou direta do direito penal. E lembre-se que a lei ordinária e a lei complementar são as únicas fontes formais imediatas incriminadoras do direito penal. Uma segunda fonte formal imediata é a Constituição Federal. E aí sempre surge aquela pergunta: se a Constituição Federal é superior à lei, por que ela não pode criar uma infração penal ou combinar uma sanção penal? É em razão do seu processo moroso de alteração. Então, se fosse possível eu criar um crime ou uma sanção penal por meio da Constituição Federal, o legislador ele ficaria mais engessado caso ele quisesse alterar ou até revogar essa infração penal. Por isso que não é permitido que a Constituição Federal crie uma infração penal ou combine
uma sanção penal. Então, o que a Constituição Federal estabelece apenas são mandados de criminalização ou de incriminação. Ou seja, são patamares mínimos a serem seguidos pelo legislador ordinário. Nesses mandados, o legislador ordinário tem a obrigação de criar os crimes. Ele não tem discricionariedade. Como exemplo, nós temos lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, que vai dizer: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Então, esses são os patamares mínimos. Que o crime do racismo vai se constituir em um crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Então, é a lei que vai criar, e que criou já, o crime de racismo, e vai combinar a sua pena, desde que ela obedeça os patamares mínimos estabelecidos pela Constituição Federal. Um segundo exemplo é o artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, que vai dizer: constitui crime inafiançável e imprescritível, olha os patamares mínimos, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, é a lei que vai criar os crimes e combinar as penas, desde que obedeça aos patamares mínimos estabelecidos pela Constituição Federal. E uma segunda pergunta é: existem mandados constitucionais de criminalização ou de incriminação implícitos, ou seja, tácitos? Para a maioria da doutrina, sim, com a finalidade de evitar uma intervenção insuficiente do Estado. Por exemplo, o legislador não poderia retirar o crime de homicídio do ordenamento jurídico, porque a Constituição Federal garante o direito à vida. Então, a garantia do direito à vida seria um mandado constitucional de criminalização implícito. E é com base nesse mandado de incriminação, nesse mandado constitucional de criminalização implícito, é que parte da doutrina questiona a possível legalização do crime de aborto. Uma terceira fonte formal imediata do direito penal para a doutrina hoje moderna seriam os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos, que, se forem aprovados com quórum de emenda pelo Congresso Nacional, terão status de norma constitucional. E se eles forem aprovados com um quórum simples, eles terão status de norma infraconstitucional, porém supralegal, ou seja, então, eles estão abaixo das normas constitucionais, mas acima da legislação, tanto ordinária como complementar. Então, tem status de norma supralegal o Tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos, se for aprovado com o quórum simples. Importante destacar que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos não podem criar crimes ou estabelecer sanções penais. E foi com base nisso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que antes da lei do crime organizado, eu não poderia me utilizar da Convenção de Palermo, da qual o Brasil é signatário, para definir o crime de organização criminosa. O STJ tinha entendimento de que era possível eu me utilizar da Convenção de Palermo, mas o Supremo Tribunal Federal, apreciando a questão no HC 96.007, afastou esse posicionamento, que restou sedimentado no julgamento da ação penal 470, chamado do caso do mensalão. Então, tratados e convenções de direitos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não podem criar crimes ou definir sanções penais
no nosso sistema jurídico. Uma quarta fonte formal imediata do direito penal é a jurisprudência, que atualmente adquiriu um novo contorno e importância no nosso cenário do direito penal. Por quê, pessoal? Em especial com as súmulas vinculantes. Ninguém tem dúvida que as súmulas vinculantes são fontes formais imediatas do direito penal. Basta ver exemplo, como exemplo a súmula vinculante número 24, que vai dizer: não se tipifica o crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. E, por outro lado, não só as súmulas vinculantes são fontes formais imediatas do direito penal, como também as decisões jurisprudenciais. Como, por exemplo, eu posso citar para vocês o artigo 71 do Código Penal, que estabelece o crime continuado. Olha o que diz o artigo 71 do Código Penal. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. E a jurisprudência, interpretando esse artigo, estabeleceu um limite temporal de no máximo 30 dias entre as infrações penais. E quanto ao espaço, que devem ser os crimes praticados na mesma comarca ou em comarcas vizinhas. Por isso que a doutrina moderna entende que também a jurisprudência é fonte formal imediata do direito penal. Como última observação em relação à jurisprudência, segundo Kleber Masson, a jurisprudência somente será fonte formal do direito penal em 3 situações que ele apresenta. Primeiro, na decisão do caso concreto, em razão da coisa julgada. Então, para o caso concreto, em razão da coisa julgada, ela seria fonte formal do direito penal. Segundo, quando for uma súmula vinculante. E terceiro, quando configurar um precedente obrigatório, na forma do artigo 927 do novo Código de Processo Civil. Então, continuando, uma quinta fonte formal imediata do direito penal são os princípios, que muitas vezes no direito penal conduzem à absolvição do agente ou à redução da sua pena. Basta ver o exemplo do princípio da insignificância, que é uma causa que exclui a tipicidade material do fato, então levando o fato à atipicidade. Por isso que a doutrina moderna também apresenta como uma fonte formal imediata do direito penal os princípios. E, por fim, também é fonte formal imediata do direito penal os complementos da norma penal em branco em sentido estrito. Então, a norma penal em branco em sentido estrito, ela necessita de um complemento do seu preceito primário por meio de ato administrativo. Como, por exemplo, nós temos na Lei de Drogas a Portaria 344 da Anvisa, é que vai estabelecer quais são as drogas proscritas. Então, os complementos da norma penal em branco em sentido estrito, também para a doutrina moderna, são fontes formais imediatas do direito penal. E nós temos também as fontes formais mediatas, indiretas ou secundárias, que para a doutrina moderna é apenas a doutrina. Então, a doutrina tem como função interpretar as fontes formais imediatas, no nosso caso,
do direito penal. E por fim, e não menos importante, nós temos as fontes informais, que no nosso caso são os costumes. Então, os costumes são os comportamentos que as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante. Então, esse é o requisito objetivo para que eu tenha o costume. São os comportamentos que as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante, pela convicção da sua obrigatoriedade ou necessidade jurídica, que é o requisito subjetivo. Em relação aos costumes, a principal pergunta que vem é possível o costume incriminador? Ou seja, o costume pode criar uma infração penal ou combinar uma sanção penal? A resposta é: o costume não cria uma infração penal, nem pode estabelecer, combinar uma sanção penal. A única forma de costume que é aceita é o costume como fonte de interpretação ou de normas permissivas. Exemplo, então, nós temos então lá no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, que estabelece o furto durante o repouso noturno. Então, esse costume como fonte de interpretação, que nós chamamos como um costume secundum lege, é possível. Então, é o juiz, no caso concreto, utilizando os costumes da localidade, é que vai estabelecer se naquela cidade, naquele horário, eu tenho ou não tenho o repouso noturno. Também na interpretação do artigo 233, que estabelece ato obsceno, é o juiz, conforme os costumes, é que vai estabelecer se aquela conduta é ou não um ato obsceno. E uma segunda pergunta em relação aos costumes e é possível o chamado costume revogador ou abolicionista, ou seja, o costume pode revogar uma infração penal? Nesse ponto nós temos 3 correntes. Uma primeira corrente vai dizer que é possível o costume revogador, aplicado nos casos em que a infração penal não mais contraria o interesse social. Então, para essa primeira corrente, por exemplo, a contravenção penal de jogo do bicho e também a contravenção penal de jogo do bicho, então já estariam revogados. Também a infração penal de casa de prostituição também estaria revogada. Por quê? Porque é possível, para essa primeira corrente, o costume revogador. Uma segunda corrente vai dizer que não é possível o costume revogador, mas quando o fato já não é mais indesejado pelo meio social, a lei não deve ser aplicada. Então, para essa corrente, as infrações penais de jogo do bicho e casa de prostituição não foram revogadas, porque não é possível o costume revogador, mas já não devem mais ser aplicadas. E uma terceira corrente, que esta é a que prevalece, vai dizer que não existe o costume revogador. Enquanto não revogada por outra lei, o juiz deve aplicá-la. Esta é a corrente que prevalece porque ela está de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657 de 42, que no seu artigo 2º vai dizer: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. E por fim, a pergunta e o plebiscito e o referendo são fontes do direito penal? Então, o plebiscito e o referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. E a principal diferença entre eles é que no plebiscito a convocação é prévia à criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta. Já o referendo é uma convocação posterior, cabendo ao povo apenas ratificar ou rejeitar a proposta.
Agora, tais instrumentos, plebiscito e referendo, apenas poderão aprovar ou rejeitar uma lei penal a ser criada ou já materializada pelos parlamentares. Portanto, então, ela não é fonte do direito penal. Como exemplos, nós temos o artigo 35 da Lei 10.826 de 2003, chamado de Estatuto do Desarmamento, que tem a previsão e previa: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Aí disciplinava o parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. E o parágrafo 2º. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto nesse artigo entrará em vigor na data da publicação do seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como venceu o não, a norma que tratava da proibição da venda de armas de fogo e munições no país não entrou em vigor, estando hoje tão permitida a sua comercialização. E por fim, pessoal, eu só gostaria de apresentar uma classificação que é apresentada pelo professor Luiz Flávio Gomes. Ele diz que nós temos que distinguir o direito penal incriminador interno, ou seja, as relações do indivíduo com o direito de punir do Estado brasileiro, com o direito penal incriminador internacional, que são as relações do indivíduo com o ius puniendi do direito internacional penal. Então é óbvio, né, pessoal? Em relação ao direito penal incriminador interno, é tudo isso que nós tratamos até agora. Agora, no que diz respeito ao direito penal incriminador internacional, as fontes materiais de produção ou substanciais para ele são os países que celebram os tratados e convenções, como, por exemplo, o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. E as fontes formais de conhecimento ou de cognição no que diz respeito ao direito penal incriminador internacional são os tratados e convenções internacionais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal do YouTube para que você possa, então, receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Aquele abraço.